social. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração através desta live, através deste TikTok, através deste YouTube, seja qual for a plataforma digital a qual você está vendo esse vídeo. Deus, Ele quer falar poderosamente aos nossos corações. Livro de Mateus, capítulo de número 5, versos 13 e 14. Verso 13, na verdade. Vós sois o sal da terra. E se for o sal insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Livro de Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada mais presta. Com que se há de salgar? Deus abençoe a todos vocês que estão aí conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração. Livro de Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O texto que colocamos em apreço essa noite vem trazendo para nós algumas preciosas lições acerca de um elemento do nosso cotidiano. Quantos de nós não usamos sal em nossa preparação? E Jesus, ao longo de suas pregações, ele vem usando alguns utensílios, fazendo alguns comparativos e mostrando para nós esta semelhança acerca destes elementos e nos dando importantes lições. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 6 preciosas lições acerca do sal. Jesus, nesta passagem, em Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 13, vem nos comparando com sal, dizendo que nós somos o sal da terra. E há um motivo pelo qual Jesus, ele vem nos comparando com o sal da terra. E eu separei aqui 5 lições, 6 lições, melhor dizendo, para nossa meditação e nosso elevo espiritual. Perceba comigo, quando nós vamos em um supermercado, nós enxergamos algumas prateleiras. Quando nós vamos em alguns supermercados,
nós enxergamos algumas promoções, mas é importante nós frisarmos que se nós irmos na gôndola aonde fica normalmente este utensílio chamado sal, nós vamos descobrir algo muito interessante. O sal, você não vai ver ele nas prateleiras de cima. O sal, você não vai ver ele com um dizer escrito assim no mercado: promoção do sal. O sal, ele sempre está na prateleira de baixo. E aqui eu já começo a aprender a primeira lição deste texto. Deus, ele me chamou. Deus, ele te chamou para estarmos na prateleira de baixo. Nós vivemos em uma época, nós vivemos em uma era, nós vivemos em uma geração a qual muitos estão brigando para estar na prateleira de cima. Mas nesta noite, através dessa mensagem, Deus ele me traz aqui para fazer-nos entender como um porta-voz de Deus para a minha e para a tua vida, para que nós entendermos que o sal, ele sempre está na prateleira de baixo. O sal, você nunca vai ver ele na prateleira de cima. O que é isso, irmão Paulo? Nós, como igreja, nós, como ministros, nós, como servos, precisamos entender aquela citação dita por João Batista: para mim importa que ele cresça e que eu desapareça. Quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer não é você. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. O sal, ele está sempre na prateleira de baixo. Estamos vivendo uma geração que briga por púlpito. Estamos vivendo uma geração que briga por microfone. Estamos vivendo uma geração que briga por status. Estamos vivendo em uma geração que briga para ter agendas lotadas. Estamos em uma geração que briga para estar nos maiores congressos. Estamos em uma geração que muitas das vezes vende a sua vinha para ter status. Mas Jesus, ele nos compara com sal da terra. E uma das características do sal é ele estar na prateleira de baixo, mostrando humildade. Não é eu que faço, é o Senhor que faz. Não sou eu que curo, é o Senhor que cura. Não sou eu que batizo, é o Senhor que batiza. Nós precisamos entender que o mistério não está em brigar por cadeiras.
O mistério não está em brigar por posições eclesiásticas. O mistério não está em brigar por status. O mistério não está em brigar para estar nos banners. O mistério está para nós entendermos aquilo que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13. Vós sois o sal da terra, e a característica do sal é estar na prateleira de baixo. Eu e você precisamos entender que nós não devemos nos vangloriar, que eu e você não devemos brigar para estarmos em cima. Eu e você devemos entender que o nosso lugar é na prateleira de baixo. O sal, ele sempre está na prateleira de baixo. E quando nós vamos no mercado, há muitos produtos aparentes, mas nós vamos entender que, olhando para a glândula do sal, além de ele estar na prateleira de baixo, o sal, ele fica escondido. O sal, ele fica escondido. Isso aqui é muito forte, porque nós vivemos uma era em que muitos querem se aparecer, onde muitos querem ter fama, muitos querem ter status, muitos querem ter o seu nome no meio dos congressos. Mas eu aprendo com essa segunda característica do sal, é que o sal, ele fica escondido. O sal, ele não aparece. O sal, ele fica transparente. O sal, ele não fica em amostra. O sal, ele não fica em evidência. Aqui vai doer, mas vai sarar. O sal, ele não fica se amostrando. O sal, ele não fica mostrando para o que veio. O sal, ele é transparente. O sal, ele fica escondido. Imagine você quando vai fazer uma comida e esquece o sal. Logo você percebe que esta comida, ela fica sem sabor. Logo esta comida fica insossa. Logo esta comida fica muito difícil de ser digerida. Mas quando você coloca o sal na comida, essa comida fica saborosa. Essa comida fica perfeita para ser consumida. E aqui eu entendo a terceira lição das propriedades do sal. Jesus, ele me chamou, ele te chamou para produzir sabor. Jesus, ele me chamou e te chamou para que nós produzimos sabor. O que é isso, irmão Paulo? O sal, quando ele é posto
muito, a comida fica salgada. Quando ele não é posto, a comida fica insossa. Mas quando ele é colocado na medida certa, o sal, ele produz sabor. É Deus dizendo para mim e para você através dessa live. Esta noite, Deus, ele nos chama a atenção que me chamou e te chamou para produzir duas coisas: sabor e sede nas pessoas. E o que é isso, irmão Paulo? É termos o equilíbrio. Nós vivemos um tempo onde muitas das vezes a religiosidade está matando as pessoas. Nós vivemos muitas das vezes em um tempo onde a religiosidade mais está afastando do que trazendo para perto as pessoas. Deus, ele não nos mandou amar o pecado. Isso não tem discussão. Mas Deus, ele nos mandou amar ao próximo. E produzir sabor é exatamente isso. Nós falarmos de Jesus. Nós falarmos da palavra. Nós produzirmos sabor para aquela vida. Nós produzirmos sabor para aquela pessoa. Nós produzirmos a palavra sobre aquele próximo, sobre aquele ente. E imagina comigo, quando nós colocamos muito sal na comida. Agora o sal, ele vai produzir uma segunda coisa: sede. Nós precisamos entender que além de provocar sabor, Deus, ele também nos chamou para sermos provocadores de sede nas pessoas, aonde aquela pessoa irá olhar e falar: nossa, eu gostei de conversar com esta pessoa. Ela provocou uma sede da palavra em mim. Ela provocou uma sede da palavra no meu coração. Deus, ele nos chamou para sermos provocadores de sedes. Onde nós passarmos, deixarmos a palavra e aquela pessoa ficar com um gostinho de quero mais. E também nos chamou para sermos provocador de sabor. Aonde você passar, deixe o sabor do evangelho. Aonde você passar, deixe o sabor da palavra. Em quinto lugar, quando nós não colocamos uma pitada de sal que seja na comida, nós reparamos que aquele alimento, ele ficou insosso. Aquele alimento, ele ficou sem sabor. Aquele alimento, ele ficou sem vida. Aquele alimento, ele ficou sem nenhuma cor, usando um jargão popular. Mas quando nós colocamos o sal, apesar de ele não aparecer, apesar dele ficar transparente, ele faz a diferença. A quinta lição que Deus, ele quer ministrar aos nossos corações essa noite é esta: Deus, ele me chamou
Deus, Ele te chamou para fazermos a diferença. E eu não posso falar de fazer a diferença sem citar alguns textos da Bíblia. No livro de Daniel, a Bíblia nos conta acerca de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, eles estavam rumo à fornalha de fogo, porque havia um decreto de Faraó: se não adorasse a estátua, era para ser lançado na fornalha de fogo, aquecida muitas vezes mais. Mas estes 3 jovens, eles não se dobraram perante o decreto babilônico e fizeram a diferença em meio a uma Babilônia corrompida. Falar sobre diferença, eu não posso me esquecer de um jovem chamado Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia. Ainda jovem, ele teve o seu nome, o seu dialeto, a sua roupagem e a sua culinária mudada. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele propôs em seu coração não se contaminar com os prazeres babilônicos. E Daniel, ele foi jogado em meio a uma cova dos leões, mas mesmo assim ele não negligenciou o nome do seu Deus. Ele fez a diferença em meio a uma Babilônia corrompida. E falar de diferença, eu não posso me esquecer de Atos, capítulo de número 16, aonde a Bíblia nos conta acerca de 2 homens, Paulo e Silas. Eles estavam em mais uma viagem missionária de Paulo. E agora a Bíblia diz que eles chegam a um determinado lugar chamado Filipos. Lá eles veem uma menina com espírito de adivinhação. E logo eles, tomados do espírito, eles tiram aquele espírito de adivinhação desta menina. E os lucradores, vendo que fora mal isto para os seus negócios, eles mandam prender a Paulo e Silas. Eles são presos e são açoitados. Mas a Bíblia nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E todos os alicerces do cárcere foram quebrados, todas as correntes foram soltas e todos os presos que ali estavam, eles foram soltos de sua cela. E aqui eu aprendo algo muito lindo. Jesus, ele me chamou. Jesus, ele te chamou para que você seja um fazedor de diferença. Eu vou explicar isso daqui para você dar um glória a Deus. Paulo e Silas, eles estavam em um ambiente de prisão, mas eles transformaram aquele ambiente de prisão em um ambiente de adoração. Eles estavam com as suas mãos e os seus pés amarrados, mas a sua boca estava livre para exaltar o nome do Senhor. Aqueles homens estavam em um ambiente totalmente desfavorável, mas eles transformaram de uma prisão, eles fizeram um culto. É Deus falando para mim e para você através deste vídeo. Ei, eu não te chamei para ser um murmurador. Ei, eu não te chamei para ser um fracassado. Ei,
eu não te chamei para ser um derrotado. A situação está difícil? Faça como Paulo e Silas. Sejam um fazedor de diferença. Sejam um transformador de ambiente. A tempestade chegou? Adore ao nome de Jesus. A luta chegou? Adore ao nome de Jesus. A enfermidade bateu na sua porta? Adore ao nome de Jesus. O desemprego bateu na sua porta? Adore ao nome de Jesus. Não importa a circunstância, não importa o problema, quando nós decidimos transformar aquele ambiente que era de prisão, de luto, de enfermidade, de problema, em um ambiente de adoração, Deus, ele responde com fogo. Deus, ele responde enviando um terremoto. Deus, ele me chamou. Deus, ele te chamou para que você, para que eu sejamos transformadores de ambientes e não deixemos que o ambiente nos transforme. Tá difícil? Adore. Tá complicado? Adore. A luta veio? Adore. O desemprego veio? Adore. A tristeza veio? Adore ao nome de Jesus. Pois quando você adora, Deus, ele envia um terremoto. Glória a Deus. E para nós finalizarmos esta nossa mensagem reflexiva sobre as lições do sal da terra, o verso 13 termina dizendo assim: com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Nós precisamos entender que o sal é uma substância muito importante chamada iodo. E quando este sal ele perde esta propriedade, ele nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O iodo, ele é uma propriedade totalmente importante e faz totalmente a diferença na vida útil do sal. E quando o sal perde o iodo, para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós somos o sal. E o Espírito Santo é o iodo. Esta propriedade totalmente importante na minha e na sua vida. Eu termino esta mensagem reflexiva sobre o sal da terra te dizendo: não perca o iodo da sua vida. O que é isso, irmão Paulo? Não perca o Espírito Santo da sua vida, pois é o Espírito Santo que cura, pois é Ele que faz a diferença na tua vida, é Ele que faz a diferença na tua história, é Ele que faz a diferença na tua chamada,
É Ele que faz a diferença no teu ministério. O sal, quando ele perde esta propriedade totalmente importante, que é o iodo, ele fica totalmente sem valor e nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu deixo esta mensagem central ao teu coração. Não perca por nada o Espírito Santo de Deus em sua vida. E como que eu faço, irmão Paulo, para manter o Espírito Santo dentro de mim? Jejum, oração, devocional, leitura da palavra, comunhão com o Pai, se abster das coisas terrenas e se ligar no trono da graça de Deus. Só há essas maneiras que nós conseguiremos preservar esta tão importante propriedade em nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Não perca por nada o Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem faz a diferença na tua vida.